Super Mario RPG. Joguei demais esse jogo durante a minha infância. E esse tem sido um dos RPGs que eu mais gosto de todos. Mas para me desafiar nele de uma maneira muito difícil, eu resolvi fazer uma coisa extremamente ridícula e que ninguém fez. Usei um editor de Super Mario RPG e modifiquei o HP dos meus parceiros para que eles ficassem um em um durante a aventura toda. E aí, será que dá pra zerá-lo desse jeito? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Começando pelo começo, nós já vemos o primeiro problema do desafio: a batalha contra os 4 primeiros inimigos obrigatórios do jogo. E aí você se pergunta, tá, Firecape, isso é um jogo de RPG. Nesse tipo de jogo, você não consegue desviar dos golpes facilmente. Você necessita de evasiva para os golpes errarem. Suas chances do golpe errar são baixas. Você vai depender de sorte para derrotá-los? Sim e não. Pois no jogo existem os timed hits, ou golpes cronometrados, onde quando alguém te acerta com um golpe físico, o dano cai pela metade, caso acerte o tempo de apertar o botão. Caso você erre, o dano sai normalmente. Só que existe uma informação extra. Você tem um espaço de 8 frames para apertar o golpe cronometrado e tomar 0 de dano. Ou sabendo que 1000 milésimos são divididos em 60 frames e o resultado é 16,6, que multiplicado por 8 vai dar 132,8 milésimos. Nós temos exatamente esse tempo para não tomar dano. Isso não se aplica a golpes de magia, pois não tem como defendê-los. E a partir disso é só terminar a primeira parte do desafio, derrotando Bowser e terminando o jogo. E foi assim que eu terminei Mario RPG com apenas um ponto. Calma lá, o desafio só começou. E depois dessa batalha, uma espada gigante cai do céu e joga Mario para longe. Que intro lendária, pelo amor de Deus. Após terminar a primeira parte, onde Mario entra na própria casa pela chaminé, após ser arremessado para dentro do castelo, eu resolvi todas as cenas iniciais. Eu vi o Mario fazendo BLJ, exatamente 14 dias e 3 meses antes de Super Mario 64 ser lançado, e fui falar com o Toad, e depois seguir. Só que aqui tem um problema. Normalmente quando vamos sair, o Toad acaba dando uma trombada na gente, o que faz a gente perder um ponto de vida. E por conta disso a aventura acabou, certo? Você tá errado. O jogo não te dá game over, caso esteja com 0 de vida no Overworld. Então sem problemas. Só não escolha que vai usar o Mushroom e pule o tutorial de golpes cronometrados. Que curiosidade, mesmo que você perca ele, o jogo progride como se você tivesse vencido a batalha. Depois disso partimos para algo bastante interessante: evoluir o pulo. No jogo, uma das magias do Mario é o pulo, que funciona como malhar pernas, onde a cada 2 vezes que você usa o pulo, o dano dele aumenta em 1, e o dano pode ser elevado em até 128 vezes. Elevamos o dano suficiente para enfrentar os primeiros 2 bosses obrigatórios do jogo, os 2 Hammer Brothers, que são com certeza os inimigos mais amados de Super Mario. Eu gosto tanto deles que quando eu vejo um boneco desses, eu sinto vontade de espancá-lo até quebrá-lo totalmente. Mas vamos pro boss. Ambos os dois têm 50 de vida, porém quando um deles morre, o outro usa a magia Valorant, que quando usada faz o usuário ficar com a defesa aumentada em 50%. Mas depois de um tempo, eu consegui derrotá-los. Uma curiosidade é que nesse começo eu não sabia que esse negócio de tomar 0 de dano era algo aleatório, então eu só segui mesmo. Depois disso, eu vi o easter egg da Peach aqui e acabei ganhando cogumelos extremamente úteis nesse desafio, com certeza. Depois eu parti para essa cena aqui, que era bem legal, né? Onde o Mario começava
a fazer mímica para explicar as coisas que aconteceram, não é mesmo? Saímos do castelo, vemos o cavalo da Cartola, o que tem na sua cachola, fugindo de uma nuvem que afirma ser um girino, e quando chora, faz chover. Tá, né? Se você quiser, você pode ficar recusando a entrada dele no grupo e fazê-lo chorar de novo por conta disso. Mas, como eu sou uma pessoa de bem, eu não fiz isso nessa run. Este garoto será bem útil lá pra frente, e o nome dele é Melo. Após conversarmos com o Toad, o cavalo da Cartola, também conhecido como Croco, passa correndo entre Mario, Melo e Toad, e Mario vai atrás dele. E aqui eu compro mais um item interessante, que é os Pick-me-Ups, que são necessários para você conseguir reviver os seus aliados. E aí, né, eu segui em frente. Então, eu comecei a fazer aquele esquema de treinar os pulos mais uma vez, né, evitando nos inimigos. Comecei a evoluir os pulos. Só que como eu tinha um aliado que tinha um ataque Thunderbolt, que era um golpe em área, eu conseguia facilmente derrotá-los, sem ter que contar com a sorte de acertar o golpe cronometrado e tomar 0 de dano. Após isso, vamos para Bandit's Way e resolvemos os assuntos de lá, que não eram muitos, e depois enfrentamos o Croco, o tal do cavalo da Cartola. Ele tinha um ataque normal e um ataque de bomba, que era tratado como uma magia, o que era ruim para mim. Por sorte, os ataques dele só atacavam um dos meus aliados. E como em Mushroom Kingdom eu comprei vários Pick-me-Ups, eu consegui derrotá-los sem muitos sustos, e pude retornar para o castelo. Chegando lá, o castelo acaba sendo atacado por bodyguards, inimigos que parecem os Shy Guys. Resolvi todos os problemas que eles deram no lugar e vendi a carteira que ganhei do Croco, porque eu sou desses, ao invés de dar ela pro cara que foi roubado. E depois de vários BOs, pude enfrentar Mac, a espada que atacou o reino dos cogumelos. Esse cara tinha 480 de HP e era fraco a trovão. Só que ele também tinha outras coisas, que era no caso Flame, que era uma magia, e Flame Wall, que também era outra. O que era ruim porque eu não poderia usar o esquema de 0 de dano. Então, quando ele usasse Flame em 1, eu teria uma chance de 50% de ir no Mario ou no Melo. Só que se ele usasse Flame Wall, era destinado nos dois, o que provavelmente ia acabar, pois as chances do golpe errar eram pequenas. Um detalhe desse chefe é que ele pode ficar no estado de Stunned, que significa, no caso, atordoado. Quando ele fica atordoado, ele não ataca, o que me dá a chance de usar mais uma vez um golpe. Mas mesmo assim não era o suficiente. O que eu precisava mesmo era de mais poder, pois ele tem chances bem altas de usar Flame Wall. E mesmo que o Mario sobrevivesse, ele não conseguiria matar o Mac com apenas um golpe. Infelizmente cairia. Então eu tive que pensar em algo, e no caso era evoluir o pulo do Mario mais ainda. Então foi exatamente isso daí que eu fiz. Eu comecei a treinar os pulos, e aí até eu conseguir causar um dano bom no chefe. E aí sempre que eu estivesse com pouca magia, eu voltava para casa do Mario, para assim poder me curar totalmente. E praticamente foi isso daí. Eu comecei a reunir muita magia, muito poder de pulo, e finalmente, depois de um certo tempo, eu voltei para a batalha contra o Mac, até causar 135 de dano. E as somas estão aí, onde 185 mais 185, pois o trovão causava 50 de dano, dava um dano total de 185. Mas aí veio um outro problema, que no caso era enfrentar o cara e manter o Mario vivo, já que ele era o que mais causava dano. E para isso acontecer, o Flame tinha que atingir o Melo, o que obviamente não foi rápido de acontecer.
Infelizmente eu tive que refazer essa batalha várias vezes. Mas, depois de um certo tempo, eis aqui como foi. Eu consegui derrotá-lo e finalmente pegar a minha primeira estrela desse desafio. Depois de vários problemas, eu finalmente vou e cruzo por Quero Sewer, esgoto de Quero, e derroto Belome, que foi bem tranquilo, graças ao poder de pulo que pude farmar até chegar lá. Aí em Midas Raven não tem nada a comentar, você só cruza e chega até lá, né? Depois de umas conversas eu encontro Frog Fúcius, e depois de descobrir que Melo não era um girino, meu Deus! Que novidade! Eu acabo me lembrando da Cricket Pie, né? Uma torta de inseto, que era um item importante para a progressão do jogo. Ia ser importante lá pra frente. Então automaticamente eu volto para Mushroom Kingdom e pego o item. Depois disso eu acabo recebendo o bastão dele, lá ele. Depois disso, cruzamos Rose Way e logo em seguida chegamos em Rose Town. Depois do Mario tomar um socão do Geno no boneco, top 10 humilhações dos games, hein? O mesmo ganha vida, né? O Geno ganha vida e vai direto para Forest Maze, que também é minha próxima parada. Resolvendo os puzzles dali, eu salvo o jogo e pego o item que vai tornar o desafio possível, a Red Essence. Red Essence nesse jogo é um item útil que te torna invulnerável a tudo, por 3 turnos. Logo esse item vai demonstrar sua importância. Resolvendo o labirinto de uma maneira alternativa, eu pego alguns itens interessantes. Aí resolvendo o labirinto da maneira proposta pelo jogo, você finalmente chega no chefão dessa floresta, Bowyer. Bowyer tinha 720 de HP, só que ele tinha uma mecânica extra. Depois do seu turno, Bowyer fala que o jogo tá muito injusto e fala que vai meter 3 botões no campo e ia flechar um desses. O botão que ele flechasse ia ser desativado, aí você não poderia fazer aquela ação específica, tipo atacar, usar magias ou usar itens de cura. O problema é que quando ele flechasse o botão A, ele usaria provavelmente o ataque em área Static Air. Mas com quantos anos você descobriu que isso não era aleatório? Eu havia dado uma testada para tentar saber como ele funcionava, e no fim eu não entendi paçocas de como Bowyer funcionava. Mas eu sabia que era só eu não deixar ele flechar o botão A, pois aí eu evitaria que ele lançasse essa técnica. Tá, aí você se pergunta como é que você, Firecape Mario, vai evitar que ele use o botão A. Bom, em 2024 eu tinha feito um desafio de Mario RPG onde eu só podia usar ataques especiais. Eu perdi o progresso do desafio e nem cheguei a gravar alguma coisa dele. Mas uma das coisas que eu aprendi fazendo o desafio é que se você não usar o botão A,
o Bowser nunca, e eu digo de novo, nunca vai usar a ação do botão A. Que significa que ele nunca vai usar a Static E. Logo, você consegue evitar esse golpe tranquilamente. E assim, eu pude vencê-lo na minha primeira tentativa. E pegar a segunda estrela. Depois disso, nós avançamos por Mollyville, nós vimos o Bowser fazendo traquinagens, e aí nós entramos na caverna, para assim salvar uma das toupeiras que está presa lá. Assim eu avancei, me encontrei com um Croco, que apesar de conseguir roubar os meus itens, eu tive muita sorte para derrotá-lo, já que ele tinha 750 pontos de vida, e mesmo com o problema dele roubando os meus itens, a batalha foi bem tranquila, diga-se de passagem, e eu pude derrotá-lo. E depois disso, o Croco dropou bombas que eu poderia usar para abrir o meu caminho e poder continuar, até chegar de frente para o Punchinello, um dos chefes mais complicados desse desafio. Punchinello era um chefe muito complicado, pois ele tinha 1200 de vida e a habilidade Sandstorm, que era um golpe em área. Mas ele só tinha isso mesmo de complicado. Digamos que a batalha dele não era lá essas coisas de tão difícil. Tem piores pela frente, tá? Vou logo avisando. Mas apesar disso, eu pude enfrentá-lo, mesmo depois de morrer e morrer. Então começou a batalha. Eu comecei aumentando o ataque do Mario e comecei a usar vários super jumps, para assim causar muito dano nele. E usando o esquema de tomar 0 de dano, eu comecei a fazer isso daí até ele morrer, porque era uma tarefa muito complicada. E tinha que rezar para que ele não usasse o Sandstorm. E assim, depois de vermos uma bomba gigante, a nossa aventura acaba, infelizmente. Só que não. Depois dessa explosão, nós finalmente conseguimos liberar a terceira estrela desse desafio. Depois de fazer o minigame do Minecart, eu saio de Mollyville e cruzo Booster Pass, até chegar em Booster Tower e recrutar Bowser. Dentro de lá, eu não tive muitos problemas, eu desviei do máximo de batalhas que pude, até chegar de cara com os irmãos Great Guy e Knife Guy. Great Guy tinha 900 de HP, enquanto Knife Guy tinha 700. Knife Guy tinha uma defesa mágica horrorosa, enquanto Great tinha uma boa defesa mágica. Durante a batalha, Great e Knife poderiam subir um em cima do outro, lá ele, outra vez, e poderiam lançar um golpe que batia em área, que como puderam ver, eram os meus melhores amigos, não é mesmo? Esses golpes. Então, eu tinha que finalizar a batalha sem deixá-los eles se juntarem e acabarem com minha run. Era só usar Super Jump e matar o Knife primeiro,
já que a defesa mágica dele era bem ruim. E depois fazer o mesmo com o Great Guy, que era bem fácil, pois só tinha Echo Finder, e não iria usar o Meteor Blast, que era o golpe em área. Além de Light Beam, que fazia o oponente dormir, mas depois de algumas tentativas eu consigo derrotá-los. Depois de derrotá-los, eu parto direto para Merrymore, a partir de uma corrida bem chata, que ninguém liga. E aí eu entro no castelo, onde estava o maior desafio de todo o desafio, a batalha contra um bolo. Um bolo é mais difícil do que uma entidade suprema. E tem um problema chato sobre essa batalha. Primeiro é que toda vez que você for enfrentá-lo, você vai ter que passar por toda uma ladainha de encontrar os pertences da Peach. E isso dura pelo menos acho que 1 minuto. E aí depois da ladainha nós entramos na batalha contra o bolo. E essa batalha foi brutal. Este bolo do Satanás se chama Bunch. Ele tem 900 de HP. Na primeira parte da batalha, onde Torch e a Precise aparecem, eles atacam ao invés dele. Na segunda parte, o bolo cria vida e começa a atacar Mario e companhia. Nessa fase ele atacava 2 vezes, pois sua parte de baixo também conta como um inimigo. E agora você tinha que apagar as velas na cabeça dele, que só podem ser apagadas com ataques normais. O problema é que esse bolo miserável reacendia as velas dele. E para ajudar ainda mais, ele tinha vários golpes que ou batiam em área ou me atrapalhavam de outra forma, como Lullaby para fazer meus aliados dormirem. E como se já não bastasse isso, ele ainda tinha uma terceira e última fase, onde eu derrotava a parte de baixo do bolo que sobrou, que tinha 600 de HP. Para vencê-lo, eu tinha uma opção ideal. Eu usaria 2 Red Essence para deixar 2 dos meus aliados vivos para poder apagar as velas dele. Tá, mas aí você está pensando, como eu vou usar 2 Red Essences sendo que eu só tinha uma e não tem nenhuma disponível? E a resposta era bem simples: Freebie. Traduzindo do português brinde, Freebie é uma mecânica de Mario RPG que, quando você usa um item, tem uma chance desse item não desaparecer do seu inventário, mesmo que você use ele. Isso era crucial para derrotar o bolo. Assim que a segunda fase começava, eu usava uma Red Essence e apertava o botão no tempo exato para conseguir um freebie e usar uma segunda Red Essence no meu segundo aliado e conseguir apagar o bolo nos 2 sentidos. E quando eu chegava à segunda fase, eu rezava para ele não usar um golpe em área, e foi o que aconteceu. Ao fazer isso, praticamente eu só tinha que manter a batalha fluindo, que eventualmente eu iria conseguir derrotá-lo. E por conta da minha Red Essence, eu pude derrotar a primeira parte e prosseguir para a segunda. Que não importava o que ele fizesse, ele não ia conseguir me derrotar. Mas aí o efeito da Red Essence acabou e agora era pura sorte. E reza para que ele simplesmente fizesse o que eu quisesse. Que no caso era que ele não lançasse os golpes em área. Então, será que isso iria dar certo? Enfim, eu continuei a batalha. Vejam o que aconteceu. Eu finalmente o derrotei. Infelizmente eu usei save state no começo da batalha, mas eu consegui vencê-lo. Que alívio! Depois de resolvermos todos os problemas e salvarmos a Peach, finalmente podemos voltar para o castelo e conversarmos com o chanceler, e ver o Mario e seus amigos contarem a história de um jeito engraçado. E vemos que a Peach preferia ficar no castelo, até que Mario sai e vê ela caindo, enquanto segurava um guarda-chuva. E Mario vai ver o que ela fazia,
e Peach fala que vai se juntar ao grupo. Ela não vai ser muito útil nessa run, então nem vamos vê-la muito em ação. Depois de falarmos com o Frogfuzzles, ele nos fala sobre a Star Hill, que não chorou. Sobre a mesma, ela não tinha nenhuma batalha obrigatória, então não havia muito o que comentar sobre ela. Apenas que nós finalmente pegamos a 4ª estrela. E a partir dali, nós fomos para Seaside Town e falamos com o aldeão da vila, e que nos fala que temos que ir ao mar pegar a 5ª estrela, e é para lá que vamos. Chegando aqui, eu decido upar meus bonecos apenas porque eu posso, até o level 14, usando um macete interessante para ganhar level. No Mario RPG, sempre que você toma game over, o jogo te manda para seu último save point que você salvou o jogo, com os mesmos status que você ficou depois da batalha. Aí, por exemplo, eu salvo o jogo no level 12 e eu prossigo no jogo e evoluo para o 15. Só que por um descuido, eu tomo um game over e volto para o save point. Eu irei voltar para ele no level 15, que foi o último level que eu estive. Esse método ele tem uma coisa extra. Se você não salvar o jogo e você reiniciar ele, você perde todos aqueles levels que você ganhou. Então, se você for tentar, fique atento a isso. Depois disso tudo, eu entro em Sunken Ship e resolvo os trem de lá. Colocando o código que, aqui vai uma dica, é usado na fabricação de colares de pérolas, eu chego no próximo chefe, o King Calamari. Primeiro que o chefe não aparece de imediato. Você primeiro enfrenta um total de 8 tentáculos, sendo 3 na primeira fase, 3 na segunda e na terceira e última você enfrenta 2, e o King Calamari. Os tentáculos podem ser tanto pequenos quanto grandes. Os grandes têm 200 de vida e morrem facilmente, e os pequenos têm 260 e não morrem tão facilmente. Um detalhe aqui é que durante as transições de uma fase para outra, além do Melo conseguir pular bem alto, algo que não conseguia antes, é que o personagem que morreu automaticamente revive. Mas eu tinha que tomar cuidado com o King Calamari, que tinha 800 de vida e também tinha Drain Beam e Sandstorm, que eram golpes em área. Além dos tentáculos que também atrapalhavam. Mas ele até que foi fácil comparado ao bolo, né? Então eu pude lidar com ele sem muitos problemas e seguir para a segunda parte do navio. Avançando, eu enfrento o chefe do baú e consigo o Safety Badge, que não tinha muita utilidade. Mas, na sala depois da seguinte, eu consegui algo muito útil. Atrás de uma pilha de barris estava o Safety Ring. Este acessório evita golpes específicos como Flame, Flame Wall, Blizzard, Mega Drain, Bolt e etc. Isso poderia ser bem útil na run. Depois disso, eu parti para uma parte meio complicada, onde capangas do Tubarão Johnny apareciam para te impedir de prosseguir e falhavam miseravelmente, pois o meu Mario estava bem forte e o Ultra Jump era um bom ataque especial, pois ele focava em alvos aleatórios. Inclusive eu aprendi ele lá pro level 13 ou 14, não lembro. E depois disso eu chego no chefão do barco, Jonathan Jones, ou Johnny. Johnny tinha 820 de HP, e seus aliados tinham 150 e vinham 4 deles. E uma coisa que não falei antes é que em Tadpole Pond, do lado esquerdo da onde a gente encontra o Frogfuzzles, tem 2 lojinhas, onde uma era bem inútil para nós e outra vendia itens como Energizer, Power Blast e Sleep Bomb. Esse, como o próprio nome diz, é um item que faz todos os inimigos normais dormirem. Daí foi só usar um desses nos Bandana Blues, que inclusive o Sleep Bomb
é um item que deixa os oponentes dormindo. E é um golpe em área. E aí foi só usar um desses que tudo dava certo, que eles não me atacavam. Só que tinha um porém. Normalmente na batalha contra o Johnny, ele falou que a batalha estava sendo muito injusta. E ele falou que queria um X1 com o Mario. Entretanto, se o Mario morresse, eu automaticamente iria tomar um game over, assim tendo que depender de sorte e de golpes precisos. Mas calma, eu tinha um macete para isso. Simplesmente eu derrotei 3 dos 4 Banana Blues, e depois disso eu comecei a atacar só o Metal Shark Player, ignorar o último Banana Blue, para que assim ele fosse finalmente derrotado, pois aparentemente, quando existe ainda um Banana Blue no campo, o jogo não ativa o gatilho do X1. E assim eu pude derrotá-lo. O engraçado é que a batalha literalmente termina quando você derrota o cara, sem ter a necessidade de derrotar o Banana Blue. E automaticamente eu ganhei a minha 5ª estrela. Depois disso eu voltei para Sea Sign Town, e depois de algumas conversas pude chegar em mais uma batalha complicada. Apresento a vocês Yari Dovich. Yari Dovich tinha 1500 de HP e tinha um problema. Assim que a batalha contra ele começa, ele usa o golpe Water Blast, que tenta adivinhar por que eu odiava ele. Com certeza porque tinha água no meio. Não. Ele também era um golpe que batia em área. E como gastamos a Red Essence contra o Bandit, eu tinha que rezar para o Water Blast errar e eu poder fazer algo. Durante a batalha, ele se multiplica em 2, e agora o clone que toma mais dano é o falso, enquanto o verdadeiro toma menos. E foi aqui que o Melo começou a brilhar. Se lembra que quando eu disse que esse garoto ia ser importante? Foi aqui que ele demonstrou sua importância. Yari Dovich era fraco a golpes elétricos, e graças ao Melo, eu pude causar mais dano nele e pude derrotá-lo. E recuperar a estrela que me foi roubada durante as conversas com o cara lá. E é assim que o vídeo termina. Muito obrigado por ter assistido, e ele irá continuar, com certeza. No próximo episódio vocês verão cassinos sendo usados para o bem, e vocês verão esse desafio sendo finalizado, finalmente.